tarde a todas e a todas. Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, folgo novamente em ver Vossa Excelência neste plenário. Senhora Vice-Presidente do Governo Regional, estimo também a sua presença nesta sala, mas não posso deixar de lamentar que o Senhor Presidente do Governo Regional, num momento tão importante como é a votação final e global, não esteja aqui presente, embora eu não devesse estar surpreendido, porque o Sr. Presidente do Governo Regional, em momentos importantes, já nos habituou à sua ausência. Senhoras deputadas e senhores deputados da Assembleia Regional, esta proposta de orçamento regional, que hoje votaremos na globalidade, não ficará na história. Um orçamento sem uma ideia de futuro, pobre em inovação e sem dotar os instrumentos necessários para esbater os principais problemas sociais que afetam os madeirenses e os porto-santenses. Não há um novo rumo, uma nova visão, nem uma nova estratégia contemplada neste orçamento que ambicione resolver as listas de espera na saúde, que, infelizmente, continuam a crescer. Continuará a inércia na resolução das carências habitacionais da região, continuará a faltar um investimento assertivo na coesão territorial, continuará a aumentar as desigualdades sociais, continuará a faltar uma estratégia que discrimine positivamente os concelhos norte da ilha e continuará em falta uma real aposta na diversificação da economia que permita a fixação de jovens na região. Um orçamento que demonstra não estar interessado na questão das alterações climáticas, excetuando os slogans de propaganda, que não tem interesse em promover os produtos regionais e, consequentemente, continuará a desvalorizar o trabalho desenvolvido pelos agricultores locais. Tendo como foco maior a melhoria da qualidade de vida dos madeirenses e dos porto-santenses, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou 52 propostas de alteração em especialidade à proposta do Orçamento Regional para 2020. As emendas apresentadas pelo PS visam um equilíbrio em todas as áreas sectoriais da governação, áreas desvalorizadas pelo governo do PSD-CDS, mas que têm toda a importância na vida das pessoas. Assumimos assim o compromisso de apresentar soluções reais para os problemas da região, para que a nossa população tenha as melhores oportunidades, com mais igualdade e mais justiça social, tendo como meta o progresso, o bem-estar social e um futuro sustentável para as nossas ilhas. O Sistema Regional de Saúde carece de uma estratégia que resolva de uma vez por todas os problemas existentes e que garanta um acesso universal e gratuito a cuidados médicos, de enfermagem e de excelência. Existem cerca de 500 pessoas na região em situação de alta problemática, ou seja, pessoas em alta clínica que já estavam em condições de regressar às suas casas e que continuam em camas hospitalares. Este problema reflete uma falta de estratégia generalizada do Governo Regional para esta área, que, além de colocar pessoas em condições que não mereciam, gera custos extraordinários para o sistema, quando já deveríamos ter investido na rede de cuidados continuados e reforçado os cuidados domiciliários com articulação entre as tutelas da saúde e dos assuntos sociais. A atual situação acarreta à região um custo extraordinário de 60 milhões de euros por ano. Custo esse que poderia ser reduzido para cerca de 15 milhões de euros, representando uma poupança substancial no orçamento. Investir agora para termos depois retorno social e económico no futuro. Seria necessário assegurar os meios à resolução definitiva do problema das altas problemáticas, designadamente com a sinalização e caracterização dos utentes em alta problemática, com assegurar as respostas sociais adequadas a cada situação caracterizada, com a garantia para o apoio às famílias e utentes no domicílio. Com um programa de investimento em estruturas residenciais para idosos e numa rede de cuidados domiciliares reforçada. Também defendemos e propusemos o reforço da dotação orçamental para a diminuição das listas de espera na saúde, um problema que continua a agravar-se sem que este Governo dê a devida importância. Aliás, o estado de negação leva a que não tenham coragem de admitir
que as listas de espera de cirurgia voltaram a aumentar em 2019. Os tempos de espera que um cidadão está sujeito para realizar uma cirurgia são motivos de indignação e de preocupação. Sendo certo que não é possível eliminar de um dia para o outro as listas de espera, é urgente uma gestão transparente e com a execução de medidas que reduzam efetivamente as listas de espera para números e tempos de espera clinicamente aceitáveis. O acesso universal à saúde existe como princípio na Constituição da República Portuguesa. Não está, nesta região, a ser cumprido. Independentemente do que consta e tem constado no papel, entenda-se, em todos os orçamentos do Presidente Miguel Albuquerque, as restrições financeiras ou a ineficiência do sistema e do modelo de governação do Sistema Regional de Saúde põem em causa a realização deste princípio e estão na raiz da acumulação de erros e de problemas. Impõe-se reverter esta situação. Impõe-se fazer mais, muito mais. Noutra matéria, a região necessita de um plano estratégico da saúde mental, proposta que apresentamos e que reflete uma lacuna identificada. É necessário investir no diagnóstico, no tratamento e acompanhamento da doença mental, assumindo por seu turno um compromisso sério na promoção da saúde mental. Por outro lado, porque se aproxima o fim do período de vigência do Plano Estratégico do Sistema Regional de Saúde, apresentado em junho de 2015, é importante ponderar e rever a estratégia adotada com a devida antecedência, assumindo o papel proativo na implementação de uma nova estratégia a vigorar nos próximos 5 anos. No que concerne à área da educação, este orçamento insiste na continuidade, não vislumbrando uma mudança estrutural, uma ideia diferente e reformadora. A educação de qualidade deve chegar a todos e a cada um com rigor, qualidade e sucesso, sem quaisquer constrangimentos, sejam pedagógicos, sejam financeiros. O PS Madeira defende a implementação de um modelo de sistema educativo assente na gratuitidade universal do ensino obrigatório, com a distribuição de materiais escolares e disponibilização de transportes gratuitos, abrangendo também a alimentação gratuita nas escolas, enquanto medida de promoção de hábitos alimentares saudáveis. Defendemos igualmente uma proposta que teria certamente um efeito efetivo e positivo no incentivo à natalidade, que seria a gratuitidade das creches e pré-escolar a partir dos 5 meses de idade. Mais autonomia nas escolas, integração de todos os docentes no sistema, orçamento participativo das escolas, programas de intercâmbio e voluntariado foram algumas das matérias que quisemos priorizar. Nenhuma proposta, sublinho, nenhuma proposta, teve acolhimento pela maioria do PSD e do CDS. Minhas senhoras e meus senhores, a habitação condigna é um direito de todos os cidadãos. Neste âmbito, o PS apresentou uma proposta que visa o Governo Regional, em articulação com os municípios e com outras entidades competentes na matéria, proceder ao levantamento das necessidades de realojamento e proteção social em matéria de habitação, considerando os agregados originais e os atuais moradores. Feito o levantamento, deveriam ser implementadas medidas e investimentos de erradicação das situações de efetiva precariedade e carência habitacional. Apresentamos propostas para o complemento regional à retribuição mínima mensal garantida, um complemento regional ao abono de família e uma proposta para a elaboração de um plano regional contra a pobreza, entre outros. Nenhuma teve acolhimento. Sublinhamos a importância também de políticas para a igualdade, a atribuição de bolsas de mestrado, doutoramento e pós-graduação para lusodescendentes e regressados de países em conflito político-social, criação da Comissão para a Igualdade e Não Discriminação e apoiar a criação e funcionamento do Centro Comunitário LGBTI, protocolado em 2019. A cultura e ciência, conosco, não são esquecidas. São áreas que reputamos como fundamentais para a governação regional, para o reforço e fixação de saber e quadros qualificados. A atribuição de bolsas de doutoramento e pós-doutoramento, incentivos à fixação de investigadores na região, acesso gratuito a museus e monumentos regionais para jovens residentes até aos 25 anos, criação de uma linha editorial científica e ampliação
e requalificação do Arquivo Regional da Madeira. Volto a frisar que nenhuma proposta do PS foi viabilizada. Consideramos que a prioridade da política governativa e da política orçamental em particular é a promoção do desenvolvimento sustentável da região e do investimento público, de melhores serviços públicos e da dinamização da atração de investimento privado, gerador de mais receitas fiscais e de mais emprego. A política orçamental, uma política orçamental mais amiga do crescimento económico e do desenvolvimento económico e social da região. Nesse sentido, os incentivos às empresas com sede e estabelecimento estável nos concelhos norte da Ilha da Madeira são fundamentais para este crescimento sustentável, mas também para combater o despovoamento galopante destes concelhos. Minhas senhoras e meus senhores, senhoras e senhores deputados, também não esquecemos o turismo, um sector fundamental para a economia regional. Enaltecemos o acréscimo da verba disponível para a promoção do destino Madeira. Mas, como já referimos nesta Casa, defendemos ainda um apoio para a captação de novas rotas aéreas que minimizem as recentes perdas. A insolvência de companhias aéreas que tinham uma cota relevante na Madeira impunha um investimento suplementar para esta matéria, tendo em conta também o aumento crescente da oferta de camas na região. Impõe-se criar alternativas nas companhias aéreas e nos operadores turísticos, por forma a fomentar a competitividade entre os operadores económicos, planeando a atividade turística a longo prazo e constituindo uma estratégia concertada entre agentes públicos e privados. Minhas senhoras e meus senhores, o Grupo Parlamentar do PS propôs a descida do IVA, um esforço considerável, sabemos, que julgamos que tinha de ser feito, houvesse vontade política e também outras opções orçamentais. Devemos ter como objetivo a descida progressiva da taxa normal do IVA até ao final da legislatura para atingirmos o diferencial permitido, sendo que propusemos igualmente a descida da taxa intermédia reduzida, equiparando ao que é aplicada nos Açores. Mas atenção, não apresentamos estas propostas de forma irresponsável e sem o devido rigor orçamental. É possível compensar esta medida com poupança na despesa e consumos do Governo, sendo que iria ter um estímulo forte na economia regional e no rendimento disponível das famílias. O PS propôs restrições ao aumento da despesa do Governo Regional, nomeadamente na aquisição de bens e serviços, e são, por todos, conhecidos os relatórios do Tribunal de Contas a criticar adjudicações que têm sido feitas a contratos anuais de valor substancial, e o PS considera que houve um descontrole total em ano de eleições, além de comportamentos totalmente abusivos e permissivos e situações que denunciam possíveis casos de corrupção. O PS considera que há muita margem para reduzir despesa na contratação pública regional em dezenas de milhões de euros. Igualmente, o PS propôs reduzir os cargos de nomeação política permitidos em cada Secretaria Regional, considerando que é necessário acabar com o regabof que se tem assistido e desestabilizar totalmente esta coligação. 250 nomeações em 100 dias é obra. Infelizmente, nem era esta a obra que os madeirenses e os porto-santenses esperariam. Naturalmente, e aqui em particular, nenhuma das propostas do PS foi aprovada. No sentido de aumentar a receita, defendemos a criação de taxas para a operação portuária, que neste momento decorre em regime de licenciamento, sem contrapartidas para o Governo Regional da parte do único operador. Tendo uma importância estratégica singular para a região, para a nossa região e para a nossa autonomia, o Porto Cancial não pode ser sujeito a lógicas monopolistas e condicionamento da concorrência de mercado. Observamos a experiência da concessão a um grupo privado do Aeroporto Internacional da Madeira, deixando a região de ter a participação, seja no seu capital, seja na sua gestão, gerando incapacidade e impotência de intervir e solucionar problemas que afetam estruturalmente a mais importante infraestrutura da região. Consideramos igualmente que a atividade da operação portuária no Porto Cancial tem de gerar contrapartidas justas para a região,
de modo a se poder realizar os investimentos necessários de requalificação e modernização das infraestruturas, melhorando a competitividade portuária e de tráfego marítimo e permitindo uma maior eficiência e redução de custos em toda a cadeia logística, devendo as empresas de operação portuária que operem em regime de licenciamento ser sujeitas a um tarifário pela utilização das infraestruturas em linha com as mais-valias económicas e financeiras que geram na sua atividade. Minhas senhoras e meus senhores, o crescimento da economia regional também deve estar associado à valorização da produção regional. As políticas de compras públicas locais representam uma rara oportunidade para os governos vincularem estratégias territoriais de desenvolvimento que promovam, por exemplo, o fortalecimento de sistemas alimentares locais e a promoção de modelos agroecológicos e de qualidade certificada, que valorizem pela qualidade os produtos regionais. A criação de um plano de ação apícola regional, a reorganização e reestruturação da GESBA, um fundo de compensação salarial para os profissionais da pesca, o reforço da segurança a bordo das embarcações e a criação de um fundo regional para a gestão da vegetação combustível foram outras das propostas apresentadas por este grupo parlamentar. Meus senhores e minhas senhoras, nenhuma destas propostas foi aprovada. No que à administração local, o Partido Socialista sempre defendeu e propôs, agora como aditamento ao orçamento da região, a celebração de contratos-programa com as autarquias. Não pode haver discriminação dos concelhos que têm uma cor diferente da atual governação regional. Não há municípios de primeira e municípios de segunda. Não pode haver filhos e enteados. Não pode haver contratos-programa só para uns e não para os outros. O sentido de responsabilidade de um governo obriga a respeitar todos por igual. Ou será que os munícipes de uma autarquia de cor partidária diferente não merecem ter um presidente do governo regional que seja de todos os madeirenses e porcentenses? Fica a pergunta. Estes contratos-programa visam essencialmente apoiar o desenvolvimento das autarquias, sendo transversais a várias áreas de intervenção e revelam-se potenciadores do desenvolvimento local e, por consequência lógica, do desenvolvimento regional. Tendo em consideração a relação de proximidade das autarquias com as populações e considerando também que as receitas dos municípios não permitem a consecução de investimentos que, por acarretarem avultados valores, são de elevada importância para a melhoria das condições de bem-estar da população, a colaboração entre o Governo Regional e os municípios da região, por via da celebração de contratos-programa, é fundamental e não pode ser negligenciada, sob pena de não se ter acautelado o interesse público regional e local. Também discutiremos brevemente, aqui nesta Casa, aqui neste plenário, o nosso projeto de decreto legislativo regional sobre a participação dos municípios da região nas receitas do IVA, que já teve, diga-se, um parecer positivo da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira. Senhora Presidente da Assembleia, Senhor Vice-Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, tendo em conta todos os considerantes anteriores, a posição do Partido Socialista relativamente àquela que foi a votação na generalidade mantém-se, pois o documento mantém-se também praticamente inalterado. Sublinhamos a cultura democrática instituída logo desde o início, nesta legislatura, pelas duas forças que agora constituem a maioria desta Assembleia, em chumbar todas as propostas dos partidos da oposição, com exceção de uma do PCP. Os madeirenses e porcentenses saberão interpretar esta vossa posição. É lamentável, mas temos de dizer, face àquela que foi a discussão ao longo desta semana, também seria expectável. O grupo parlamentar do PS irá, sim, votar contra a proposta final do orçamento e irá abster-se relativamente ao PIDAR. Muito obrigado.